falar sobre economia, não é, Paulinho? É isso, e o assunto da semana é a votação da reforma tributária que deve começar hoje na Câmara dos Deputados em Brasília. E aí esse assunto pode até ser complicado para muitos, mas a gente deve saber também que todas essas mudanças vão impactar realmente o consumo, né, da gente, a nossa rotina, o nosso bolso. Para explicar melhor, né, como é que estão essas mudanças e o que pode acontecer no nosso cotidiano, a gente conversa agora com o economista Ricardo Valério. Ricardo Valério, bom dia para o senhor. Eu já queria começar com uma pergunta. Desde a escalada do jornal, quando nós noticiamos aqui que falaríamos sobre a reforma, não é, tributária, já chegaram perguntas. E aí, a querida Cristiane Andrade, de Cidade Satélite, aqui em Natal, ela perguntou assim, bem direto, para nós, quais as vantagens desta reforma? Então, essa pergunta da Cristiane deve representar de muita gente. Bom dia e comecemos por ela, então. Bom dia, meu caro Ayrton, Paulinho, bom dia a todos. Com toda certeza, né, a reforma tributária, a intenção é melhorar o ambiente de negócio, né, aumentar a nossa competitividade e alavancar o nosso crescimento econômico, que é o que o Brasil precisa para voltar a crescer e gerar emprego e poder promover maior justiça social. A gente tem que imaginar se a gente tivesse uma reforma na casa da gente, muita goteira, com muita parede caindo, faça todos os atributos, todas as dificuldades que você tem, mas você vai gozar isso lá na frente. Durante esse período, você tem alguns períodos de adequação, de adaptações, do mesmo jeito que a nossa economia vai ter. Agora, a reforma é extremamente necessária, nós estamos patinando há mais de 30 anos que se fala na reforma tributária e ela nunca chega a algum termo e, graças a Deus, agora vem caminhando, porque o Pacto Federativo não está mais sendo suficiente para a manutenção da União, dos estados e dos municípios. Então, a sociedade, de forma equilibrada, está partindo para essa discussão hoje, para a aprovação da reforma tributária, que vai impactar na vida de cada um da gente, certamente, mexendo, inclusive, nos preços dos custos. Se fala muito na preocupação aí, que vem se tratando ultimamente, de que vai ter aumento do preço dos produtos da cesta básica. Nós não acreditamos nessa situação. Vão ter alíquotas diferenciadas, algumas com reduções, outras com isenção. Já se fala até que tenhamos uma cesta básica nacional, porque a cesta básica, cada estado tem uma diferente. Já se pensa numa cesta básica nacional, quem sabe com uma grande redução, até isenção. Nós defendemos a isenção sobre esses produtos da cesta básica, para que chegue diretamente na casa de cada um da gente, tenha esse impacto. Agora, com toda certeza, ela vai promover um pouco de melhor distribuição regional também, até porque os impostos estão mudando também a sua base, a arrecadação sendo feita agora no destino. O que é que aconteceu? A gente tem um estado como São Paulo extremamente industrializado em relação ao Nordeste. Você compra muito bens e serviços do Centro-Sul e os impostos eram recolhidos lá aonde era vendido. Agora não, ele vai passar a ser a base no destino, onde você faz a compra. Isso é uma alteração fundamental e vai melhorar, com toda certeza, a competitividade dos estados. Temos que acreditar que essa reforma realmente vai ser muito positiva para a nossa sociedade, além dela vai eliminar uma parte do que a gente chama custo Brasil, né? Nós temos aí 140 bilhões são gastos só com a gestão, com a administração das empresas para poder fazer arrecadação. Ela vai simplificar e modernizar o nosso sistema tributário, que é um verdadeiro manicômio tributário, cheio de letrinhas, né? Vai ser simplificado em dois impostos agregados, o imposto agregado chamado IVA, que será a nível federal, que vai unificar aí o PIS, o CONFINS, né? E o IPI, e vai ter o IVA dual, que eles chamam, que vai juntar justamente o ICMS e o ISS. Estão vendo como é que vai ser a administração desses fundos e a gestão. Mas, com toda certeza, ela vai impactar no bolso do brasileiro, vai impactar nas empresas, vai impactar nos municípios, e a gente acredita que possa destravar, finalmente, o crescimento econômico no Brasil nos próximos anos. Ela será feita de forma gradual,
para que essa aterrissagem que eu falei da adequação não seja sentida diretamente aí pelos estados e pelo município e pela própria União. Agora, uma pergunta que sempre chega aqui, dentre os nossos telespectadores, é que com essa reforma, o brasileiro ele vai pagar mais impostos ou deve diminuir aí a quantidade de impostos que a gente paga? E quais são? O senhor pode explicar melhor também? Porque às vezes a gente fala sobre ICMS, alíquota, são termos que são difíceis para o entendimento da população. É um dos grandes méritos da nossa reforma tributária. Aliás, o Brasil é um dos países mais atrasados. Nós temos aí 174 países no mundo que trabalham com esse chamado imposto agregado, né? Muito pelo contrário, em vez de a gente pagar mais imposto, não. Os impostos agora, eles vão estar mais agregados nessas duas modalidades. O IVA federal, né, que vai juntar essas letrinhas que a gente chama do IPI, PIS e COFINS, e o IVA dual, ICMS e o ISS do outro lado. Então, vai ser simplificado. Nós temos um exemplo muito claro agora, com o imposto de renda, né, que você já tinha o imposto de renda, você já conseguia tirar o imposto de renda já antecipadamente. Do mesmo jeito, a reforma tributária para as empresas agora vai ser pelo mecanismo das máquinas eletrônicas e tudo, então o imposto vai estar simplificado, o brasileiro vai pagar menos, as empresas vão gastar menos tempos operacionais para poder calcular esses impostos. Então, é um benefício fantástico para a nossa economia. Nós precisamos também analisar essa questão, que no Brasil, além do imposto ser regressivo, ou seja, ele penaliza proporcionalmente a quem ganha menos, né? Quem paga um quilo de feijão por R$10, ele paga o mesmo imposto uma pessoa que ganha um salário mínimo, mesmo valor uma pessoa que ganha 30 salários mínimos. Isso vai ter um retorno para você aí de casa, né? O chamado cashback, que é o retorno, aquilo que você vai pagar, notadamente a população mais vulnerável, né? Isso vai ser regulamentado ainda em lei ordinária, vai ter o cashback, aquilo que você pagou, você vai ter de restituição do imposto para as camadas sociais mais vulneráveis, que é aquilo que a gente está falando. Professor. O imposto é muito sobre o consumo e precisa ser mais sobre a renda e sobre o patrimônio. Eu tenho exatamente duas perguntas. Uma é a minha e seria exatamente sobre esse cashback. Pelo que o senhor falava aí, a aprovação da reforma tributária não quer dizer que esse cashback já começa a valer. Vai precisar dessa lei complementar, digamos assim. Eu gostaria que o senhor me explicasse isso. E como é que funciona exatamente, né? A gente paga o imposto e recebe algo de volta, porque a ideia do cashback é essa, né? E a outra pergunta, além do cashback, é essa do Elísio. O Elísio está preocupado, ele aparentemente aqui tem uma microempresa, ele fala de Macaíba, ele quer saber se muda alguma coisa aí de tributação para quem tem microempresa no sistema do Simples. O Simples vai continuar também, como a Zona Franca de Manaus, né? Todos esses benefícios aí vão seguir. Falando sobre o cashback, obviamente isso ainda vai ser regulamentado. Mas o que a gente imagina é que toda e qualquer operação vai acabar muito a questão também da sonegação no Brasil. Mesmo a pequena mercearia lá do interior, mesmo na zona rural, ela vai ter que ter a maquineta eletrônica fiscal. Toda e qualquer operação, possivelmente, a pessoa terá que fornecer seu CPF, né? E ela será devidamente monitoreada para poder você ter um retorno. Se você foi comprar o pão, foi comprar a carne, o leite e tudo, e você deu seu CPF, isso vai ficando um processo acumulativo, né? De forma que ao final do mês, certamente a União vai fazer esse controle e será feita diretamente no CPF de cada cidadão, no caso, quem vai ter seu cashback. Obviamente que isso ainda vai ser regulamentado, vão ter muitas amarrações, mas a gente imagina que seja, em cima das suas compras individuais, seu CPF colocado lá, para a gente acabar um pouco essa injustiça de que a gente vai pagar o imposto ao mesmo valor que uma pessoa mais abastada recebe. Então, de forma que será isso muito positivo, principalmente para a nossa cesta básica e tudo, que a gente está pagando o valor do imposto, a mesma coisa de um valor da pessoa de maior rendimento. Será positivo porque vai acabar um pouco essa injustiça. A reforma ela vai ser feita também fatiada, está sendo aprovada essa parte aí, e 180 dias após a aprovação dessa reforma, o governo vai começar com a segunda etapa, que é a reforma tributária sobre a renda, que mexe com o imposto de renda, que mexe com o seu salário, com o que é descontado na sua fonte,
e aonde certamente também se buscará uma maior justiça social. O imposto no Brasil, como eu falei, ele é regressivo, ele prejudica justamente quem ganha menos, né? A prova maior dessa justiça é que já está previsto agora, por exemplo, barcos, lanchas, né? Vão passar, que antes eram isentos, a gente paga IPVA mesmo do Fusquinha, mas não se pagava do iate. Agora vai-se também tributar essa parte do patrimônio aí, sobre lanches, aeronaves, para transformar mais justiça social. E, obviamente, durante isso aí vai ter também dois fundos, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é justamente para combater as desigualdades regionais que existem gritando no Brasil. Esse fundo é um dos pontos divisor da discussão de hoje. Os governadores e a classe política, o governo sinalizou com um fundo de 40 bilhões de reais, e existe proposta que seja na faixa de 75 a 100 bilhões. Um dos pontos que terá essa discussão no dia de hoje. Estão chegando mais perguntas aqui, porque o pessoal está bem interessado sobre esse assunto. O Anderson quer saber o seguinte: está previsto algum benefício para os microempreendedores com essa reforma? E ele complementa com a pergunta aqui: o nosso PIX será tributado realmente? Em relação ao PIX, eu acredito que não. Eu acredito que o bom senso é um mecanismo hoje muito usual no Brasil, né? Socializou e deu acesso a todo mundo a ter sua operação, né? Desde o pipoqueiro ao grande empresário. Eu acredito que o PIX vai ficar fora dessa situação. Como eu falei, essa reforma ela vai ter dois momentos, né? Essa parte que mexe com a parte da renda e tudo, ela vai ser discutida daqui a 180. Agora, com toda certeza, as micros e pequenas empresas vão estar contempladas. O Simples não vai sofrer nenhuma alteração substancial, de forma de que a pequena empresa, que é quem segura a economia desse Brasil, ela certamente será beneficiada. Até porque, como eu falei lá no início, nós gastamos 140 bilhões somente para estudar imposto, para botar a máquina arrecadadora para funcionar. Assim, vai mexer com o seu bolso, vai mexer com os preços dos alimentos, se Deus quiser, para que a gente possa ter uma melhor estabilidade no Brasil. Agora, professor, veio para ficar. Na hora em que a gente simplifica os impostos, né, tantas letrinhas, como o senhor falava agora, PIS, COFINS, enfim, tantas letras, ICMS, enfim, em dois, como o senhor citava, né, o IVA, tem o IBS também. Isso implica dizer o seguinte: a gente está se juntando todos em um só ou em dois, digamos assim, mas tem uma mudança no valor que a gente paga, ou segue a mesma coisa, até aumenta, diminui, como que fica? Olha, as alíquotas ainda estão sendo estudadas, mas certamente vai se procurar ter a maior justiça social possível. Falo que agora a gente terá somente esses dois impostos e a alíquota será em torno de 25%, quer dizer. No Brasil tinha muita questão da cumulatividade dos impostos, desde lá da pessoa que produz o algodão, depois na fiação, depois chegava na indústria. Cada etapa dessa aí ia se pagando um tipo de imposto, IPI, ICMS, todas essas letrinhas, de forma que quando você chegava lá na camisa que você vai receber, você já tinha um custo aí de 40%, 50% de imposto acumulativo. Isso está se acabando. É muito positivo para a economia nacional, para a economia do seu bolso. Então, de forma que ainda isso está sendo em discussão. Teremos sinalizado 25% desse imposto único, tanto a nível federal todo. Agora, haverá tanto reduções de até 50%, haverá alíquota diferenciada, medicamento, a parte de saúde será tratada, ensino superior também terá desconto ou isenção, de forma que está, de fato, muito bem estudada a nossa reforma. Não é ainda perfeita, mas ela já é um avanço social importante para o seu bolso, para o seu dia a dia e para a gente, principalmente, simplificar esse manicômio que é a tributação do Brasil e a gente, professor, passar a uma etapa mais positiva no nosso Brasil. Eu queria agora perguntar sobre IPVA e IPTU para a gente finalizando, porque chegaram muitas perguntas em relação a isso, se vai ter mudança no IPVA, no IPTU. Inclusive, a Samela Gomes foi uma das pessoas que perguntava.
a respeito de como fica o IPVA e o IPTU com a reforma tributária. O IPTU ele vai continuar ainda, que é o imposto predial, ele vai continuar ainda existindo, inclusive está previsto que uma periodicidade para que ele possa ser reajustado pelos municípios, afinal é um dos principais impostos para a manutenção do município. Agora, o que a gente espera é que haja uma regulamentação para que a gente não passe o que já se passou aqui no momento que vai se fazer algum reajuste de preço na área municipal, que às vezes faz uma supervalorização do imóvel e torna a situação inviável. Mas o IPTU ainda vai continuar existindo, agregado a essa situação dos impostos via o IVA, né? Como também a gente acredita, não foi devidamente regulamentado, que o IPVA poderá estar na composição geral desse IVA em relação à arrecadação dos estados. É isso. Muito obrigado pela participação, Ricardo Valério, economista e representante do Conselho de Economia aqui do Estado. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. Que um bom dia. Um abraço. Bom dia a todos.